tivesse bastante atenção, né? Prestasse bastante atenção, ouvisse com muito cuidado aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí na sua casa, nesse momento, no seu carro, no sítio, na serra, onde você se encontra nesse momento. Nós teremos também entrar na sua casa através da palavra de Deus, através dessa rádio, que Deus possa nessa tarde falar ao seu coração. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade que nosso irmão Cleiton aqui está nos concedendo de poder estar pregando a palavra de Deus também através da rádio Araripina FM. Que Deus esteja abençoando cada ouvinte nesse momento. Eu queria deixar uma palavra para você, um versículo muito conhecido da palavra de Deus, o Salmo 23, apenas o versículo 1, onde o salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos do mundo. Todas as pessoas elas conhecem esse versículo. Muitas pessoas colocam ele na sua camisa, colocam num quadro na parede, colocam em casa, muitas vezes no carro, no vidro, no painel do carro. E esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um versículo muito conhecido. E eu gosto muito desse texto porque Deus, ele fala muito ao nosso coração. Quem está falando esse salmo é o salmista Davi. Então ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu queria falar algumas coisas nessa tarde para nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero começar vai ser 3 perguntas. Primeira pergunta: por que Deus pode ser o nosso pastor? Você que está nos ouvindo agora, por que Deus pode ser o seu pastor? Quais são as credenciais que Deus tem para ser o nosso pastor? Primeira delas, por que Deus pode ser o meu pastor e o seu pastor? Você que está nos ouvindo agora. Primeiro, porque Ele é soberano. Ele é o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, onipotente. Ele é um Deus soberano sobre tudo. Ele é Senhor sobre céus e terra. Por isso que Ele pode ser o meu e o seu pastor, porque Ele é soberano. Então, você que está nos ouvindo, essa é a primeira qualidade de Deus, que Ele pode ser o nosso pastor. Ele é um Deus soberano. E a segunda que eu quero falar, por que Deus pode ser o nosso pastor? A segunda é porque Ele é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diz a palavra de Deus. Ele não muda. Por isso que Ele pode ser o nosso pastor. Por isso que Ele pode ser o seu pastor. Porque Ele é imutável. Ele é o mesmo, sempre será. Então, essa é uma segunda característica. Por que Deus pode ser o nosso pastor? Segundo, por que Deus pode ser o nosso pastor? Porque Ele é um Deus pessoal. Ele pode ser o nosso pastor porque Ele é um Deus pessoal. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. Isso quer dizer que Ele não é um Deus distante. Davi entendeu isso, que ele estava cuidando das suas ovelhas ali. Ele começou a ir, Davi enfrentou muitas batalhas sendo um pastor de ovelhas, mas aí ele começou a entender o cuidado de Deus na vida dele. Quantos livramentos o Senhor deu a Davi, inclusive de leão, de urso, e Deus livrou a Davi. E assim, por que Deus pode ser nosso pastor? Porque Ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus que está presente, que está presente na minha vida, na sua vida. Você que está nos ouvindo agora, Ele quer ser o seu pastor. Por quê? Por que Ele pode ser nosso pastor? Porque Ele não é um Deus fraco. Ele é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso. Outra coisa, o nosso Deus não é um Deus vingativo. Ele é um Deus pessoal, é um Deus presente. Ele é um Deus que se fez carne. Jesus, Ele se fez carne e tomou o nosso lugar. Ele nos amou, Ele se manifestou, Ele tornou-se homem. Ele veio para nos comprar, para nos redimir. Então, Ele é esse Deus pessoal que pode ser o nosso pastor. E Ele quer ser o seu pastor. Mas surge uma segunda pergunta. A primeira, por que Deus pode ser o nosso pastor? A segunda, por que nós precisamos de um pastor?
Por que que você que está nos ouvindo precisa de um pastor? Quais são as fragilidades de uma ovelha? Por que que você precisa de Deus como seu pastor? Por que que nós precisamos? O profeta Isaías diz que nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Então, mas o Senhor, Ele quer ser o nosso pastor. Então, por que que você precisa de um pastor? Primeiro, a ovelha é um animal menos capaz de cuidar de si próprio. Por que que você precisa de um pastor? Porque você não tem capacidade de cuidar de você mesmo. Por que que eu preciso de Deus como meu pastor? Porque eu não tenho capacidade de cuidar de mim mesmo. Os animais, a ovelha é um animal que não tem capacidade de cuidar de si próprio. Então tinha um pastor que cuidava daquela ovelha. E assim, aplicando a nossas vidas, nós temos que ser ovelha do Senhor, ovelha do seu rebanho. E por isso que nós não temos essa capacidade de cuidar de nós mesmos. Mas por isso que a gente precisa de Deus como nosso pastor. Segundo, as ovelhas são os animais indefesos. Elas não possuem presas ou garras. Elas não podem morder, nem correr mais do que você. Então por que que nós precisamos de um pastor? Porque nós estamos indefesos. O Senhor é aquele que defende por nós. Ele é a nossa bandeira. É aquele que vai batalhar as nossas lutas. Quando nós passarmos por muitas dificuldades, nós iremos colocar nas mãos dele. Então ele quer ser o seu pastor, porque você é indefeso. A palavra diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Mas para isso nós precisamos estar com o Senhor, como nosso pastor. Por que que você e eu precisamos de um pastor? Terceiro, as ovelhas, elas são sujas. Um gato, ele consegue se limpar. Um cachorro também. Os pássaros, eles banham. O urso, eles também conseguem banhar. Mas a ovelha não. As ovelhas são os animais sujos. Precisa que o pastor vá lá e tire a lã, limpe ela. Então, por que que nós precisamos de um pastor? Porque nós somos sujos. Que sujeira que eu quero falar para você que está nos ouvindo? Os nossos pecados. Os nossos pecados nos faz separação entre nós e o vosso Deus. E aí, nós precisamos de Deus como nosso pastor, porque Ele é quem vai cuidar de nós, é quem vai nos limpar. Através de quê? Através do seu sangue. Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo e derramou o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então por que que eu preciso de um pastor? Porque eu sou sujo. Nós cometemos pecados e nós temos que deixar Deus ser o nosso pastor. Por que que Deus pode ser o nosso pastor? Porque as ovelhas, em quarto lugar, as ovelhas são míopes. Elas não enxergam os perigos. Elas não veem os abismos. Elas muitas vezes perecem. Então elas precisam de um pastor por isso, porque elas não enxergam muito. E por isso nós precisamos de Deus como nosso pastor, porque Ele vai nos dar direção. Ele não vai nos dar visão. Por que que nós precisamos de um pastor? Em quinto lugar, as ovelhas são teimosas, muitas vezes. Muitas vezes o pastor precisa usar até uma vara, até mesmo um cajado para tirar as ovelhas do abismo, porque elas são teimosas. Por que que nós precisamos de um pastor? Porque muitas vezes nós somos teimosos. Quantas vezes o Senhor falou, não faça isso, não vá para aquele lugar, não vá para esse local, não fume mais, não beba mais, não pratique mais isso. Mas muitas vezes nós somos teimosos. Mas quando Deus é o nosso pastor, Ele que vai direcionar nossas vidas. Então nós precisamos de Deus como nosso pastor, porque nós somos teimosos. Nós muitas vezes não sabemos tomar a direção correta. Por isso nós precisamos de Deus como nosso pastor. Mas eu quero falar sobre uma terceira pergunta aqui nessa tarde. Primeiro eu falei porque Deus pode ser o nosso pastor, Ele é soberano. Segundo, eu falei, por que precisamos de um pastor? Porque somos sujos, somos indefesos. Em terceiro lugar, porque podemos estar satisfeitos com o nosso pastor? Porque o nosso pastor nos ama e já nos provou isso. Por que que você pode estar satisfeito com Deus como seu pastor? Porque Deus já provou isso, quando Ele colocou o seu filho lá naquela cruz. Então Deus, Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama.
Por que eu posso estar satisfeito com Deus sendo meu pastor? Porque o nosso pastor é a nossa própria provisão. O que nós precisamos, por isso que Davi diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que não faltava nada na vida de Davi? Porque ele tinha Deus. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Porque o pastor é a nossa própria provisão. A nossa maior necessidade não é das coisas de Deus, mas é do próprio Deus. A sua maior necessidade é do próprio Deus. Porque Ele é a nossa provisão. Por isso que eu posso estar satisfeito com o meu pastor. Por quê? Porque Ele é a minha provisão, como disse Davi. Quando Jesus é o nosso pastor, nada nos falta. Ele está conosco. Por quê? Porque Ele nos dá descanso. Ele renova nossas forças quando estamos cansados. Ele nos anima nas horas mais difíceis das nossas vidas, nas horas de trevas, nas horas que nós passamos por muitas aflições. O Senhor estará conosco. No mesmo Salmos, no Salmo 3, no versículo 4, o salmista vai falar assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Então, eu posso estar satisfeito com Deus como meu pastor por isso. Por quê? Porque Ele não vai faltar. Quando Davi ele diz isso, ele está falando que Deus não vai faltar na vida dele. E quando Jesus é o nosso pastor, Ele não nos falta. Ele vai estar conosco. Eu quero concluir dizendo para você que Jesus é a nossa provisão completa. Jesus é o nosso descanso. Jesus é a nossa direção. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa paz. Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Ele diz lá em João que Ele é o bom pastor. E o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus quer ser o seu pastor. Ele quer cuidar de você, Ele quer limpar você, Ele quer purificar você, Ele quer transformar você. Porque Ele é o bom pastor. E como bom pastor, a Bíblia diz em João 10, que Ele deu a sua vida. Que Ele cuida das suas ovelhas. Que Ele dá alimento para as suas ovelhas. Então, que você possa abrir o seu coração. Que você possa deixar Deus ser o seu pastor. Que você possa deixar o Senhor habitar na sua vida. Ele cuidar de você, Ele direcionar você, porque nós precisamos de um pastor, e o nosso pastor tem que ser o Senhor, porque nós somos indefesos, nós somos fracos, nós somos muitas vezes limitados, e Davi entendeu isso. Davi disse, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então que Deus abençoe a sua vida, tenha uma tarde abençoada, na graça e na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente, valeu! Isso aí. Aí foi a reflexão da palavra de Deus, onde foi transmitida com muita clareza, com muita convicção, de que de fato o Senhor Jesus é o nosso pastor. Nada nos faltará. Agradecemos ao nosso bondoso Deus por essa palavra. Agradecemos também ao irmão Giliardi por ter sido um instrumento usado por Deus para nos trazer esta palavra que veio dele, do Senhor Jesus. Agora são 14 horas e 50 minutos, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos, tá bom? É daqui a pouquinho mesmo.